Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou já começar a dar para vocês algumas dicas que vão fazer parte desse nosso processo dessas 10 aulas de uma paisagem, de uma pintura. É bem verdade, se é uma aula e você vai receber a devida orientação, é claro que cabe ao professor ir te direcionando da forma correta. Ou seja, já vamos agora começar a jogar luz ao seu entendimento para que você realmente possa produzir uma boa pintura. E se você me perguntar, como é, professor, que eu posso realmente produzir uma boa pintura? Uma boa pintura, ela já é produzida a partir do momento que você já tem em mente como organizar os elementos que vão compor o seu trabalho, além de outros conceitos básicos. Ou seja, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a chamada regra dos terços, ok? E o que seria então essa regra dos terços? Nota comigo que eu tenho aqui, de uma maneira ilustrativa, na minha cartilha do pintor, algumas referências, alguns modelos que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também eu já tenho uma tela, diga-se de passagem, que essa tela na dimensão 40 por 50 vai ser a tela em que nós vamos estar trabalhando a nossa paisagem dentro dessas 10 aulas. Ok, nota comigo que essa tela ela está com alguns riscos que lembram muito o joguinho da velha, não é verdade? Ok, para que serve então esses riscos, esses quadriculados que se dividem em 9 partes? E o que tem a ver essas 9 partes com a regra dos terços? Logo fala de 3 partes. Já explico para vocês. A regra dos terços nada mais é, para simplificar essas partes, a maneira com que você vai organizar, ou seja, colocar, distribuir os elementos aqui dentro da sua pintura, aqui dentro da sua tela. Ou seja, se nós observarmos os riscos que estão na horizontal, os riscos que estão na vertical, esses riscos nada mais é que um condutor. É aquele que vai mostrar para você onde você pode colocar os elementos de destaque na sua pintura, por exemplo. Agora, aproveito a oportunidade, até mesmo para fazer uma observação e corrigir algumas orientações que a gente vê muito hoje nas redes sociais de forma equivocada. E abro aspas para explicar que eu não sou o dono da verdade, ok? Apenas quero compartilhar com vocês do meu conhecimento. Quando muitos professores, vão explicar acerca da regra dos terços, eles falam muito ligado à composição. Precisamos separar o que é a regra dos terços e o que é uma composição artística. A regra dos terços, então, nada mais é do que esta matemática que a gente faz através das linhas que vão organizar a composição. E o que é, professor, uma composição? Composição são os elementos que vão compor a cena. A regra dos terços é uma coisa e composição artística é outra coisa completamente diferente. Por exemplo, para um fotógrafo, a Gabriela, por exemplo, ali, está do outro lado ali com o videomaker, é a mesma coisa. Quem que é a composição? Eu, por exemplo, nesse momento, sou alguém que está compondo a cena. Então, logo, eu sou uma composição daquilo que a Gabriela está captando através ali do seu aparelho. Assim também serve na pintura a óleo, uma árvore, um cachorrinho, uma pessoa caminhando na estrada. Ela faz parte, ela é um elemento que está compondo a cena. E as linhas da regra dos terços, ela vai te direcionar aonde fica melhor você posicionar essa pessoa, essa árvore, esse cachorro, essa pedra, ou aquele elemento de destaque. Então, por exemplo, dê uma olhadinha aqui comigo, que a gente vai ver algumas coisinhas, principalmente agora, nas linhas horizontais. Por exemplo, quando a gente dá uma olhadinha aqui para a minha cartilha do pintor, a gente vai aprender, por exemplo, como criar essa composição de uma maneira bem harmônica usando essas linhas. Olha só que coisa interessante, Estas 3 aqui, que eu faço em uma linha imaginária, uma diagonal,
elas estão divididas da mesma maneira, apenas são cenários diferentes. Ou seja, eu tenho 1/3 dentro do quadrado em cada uma delas. Ou seja, o que a regra dos terços está dizendo aqui para mim? Que é correto, que é válido você ocupar não o centro do quadrado, mas 1/3 dele para montar a sua composição. Isto é correto. Logo, eu estou dizendo que não podemos iniciar uma pintura de qualquer forma, de qualquer jeito. Ela existem regras para que no final de tudo você possa produzir uma excelente pintura. Olhando aqui para esse outro lado, por exemplo, nós vemos aqui a regra dos terços nos orientando ainda através das linhas horizontais como organizar, por exemplo, uma cena marítima. Aqui ela já não trabalha com terço, mas ela trabalha com quinto. Ou seja, o que eu quero dizer é que a regra dos terços é apenas um princípio básico, mas organizar uma boa composição, ela vai além da regra dos terços. Então aqui, na ilustração, nós temos um quinto, ou seja, nota comigo que se eu for dividir esse retângulo em 5 partes iguais, eu tenho a maior parte de água, por ser um oceano, e o barquinho ocupando lá o último quinto. De igual forma, na outra imagem, eu posso também usar de forma inversa, ou seja, 1/5 apenas de água e o restante de céu, ou 1/5 do céu e o restante de água. Olha só que legal a importância da gente saber, antes de nós iniciarmos a nossa pintura, como realmente organizar aquilo que vai ser pintado aqui na nossa obra. Pessoal, então nesse momento também eu quero mostrar para vocês que eu mostrei ali as linhas, por exemplo, na horizontal. Para fechar a nossa linha de raciocínio e fecharmos essa primeira orientação, então eu quero trazer agora elas cruzadas, né? Como se fosse o joguinho da velha, como está aqui. Por exemplo, dê uma olhadinha aqui na minha cartilha, ó. Essa parte aqui, esse quadradinho já está semelhante a esse, é verdade. E se você observar, há um ponto aqui em cima da linha, onde as linhas se encontram, que nós chamamos na pintura de pontos fortes. Esses pontos fortes, você pode estar colocando um elemento que você acha interessante, para dar tanto equilíbrio à sua pintura, atrair o observador e você ter um trabalho completamente interessante. Diga-se de passagem, para fechar com chave de ouro, é tão importante que você sabia que pode levar até mesmo um observador ao poder de compra para adquirir o seu trabalho, porque se torna confortável, psicologicamente falando, para o nosso cérebro principalmente, ele se sente confortável ao olhar para aquela cena, ao olhar para aquela imagem, ok? No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês como e quais materiais que nós utilizamos para iniciar uma boa pintura. Não se pinta em cima do tecido cru, como ele vem de fábrica. Para isso, existem alguns materiais que nós vamos aplicar aqui em cima, preparar uma boa base e assim o processo da pintura. E eu aguardo vocês na próxima aula. Serão 10 sessões, ok?